Saudações, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 19 de janeiro de 2024 e venho aqui novamente trazer 4 filmes que eu acho dignos de nota e que trazem algumas questões para serem refletidas. E dessa vez, diferente do que aconteceu, eu não tenho um critério específico para ter selecionado esses filmes, porque nas outras edições desse quadro, onde eu reúno 4 filmes de uma vez, geralmente ou eram os últimos filmes que eu assisti, ou esses filmes tinham alguma unidade em comum. Nesse caso, todos os filmes eu assisti recentemente, mas não exatamente os últimos. Ainda assim, acho que é um apanhado interessante, e eu vou deixar o mais esperado desses filmes aqui para o final. E eu já começo com uma boa notícia para os cristãos, ou aquelas pessoas que têm uma visão mais afinada com a Bíblia. Porque se você está cansado desses filmes lacradores, ou que você acha que tem uma mensagem, em geral, antitradicional ou anticristã, aqui está um filme perfeitamente afinado com uma visão apocalíptica bíblica. The Remaining, de 2014, aqui no Brasil chamado de Remanescentes, é um filme que tem um elenco bastante desconhecido. Eu mesmo só conhecia esse Shaun Shippus, que trabalhou na série Krypton, da HBO, e mesmo assim nem é o ator principal. E os outros você só vai ver se você tem muita experiência assistindo teleséries. Dirigido por um certo Casey La Scala, que eu realmente não conheço, ele é pouco conhecido de fato. Esse filme traz basicamente uma retratação de um processo apocalíptico, onde numa festa de casamento, no formato de mockumentary, ou seja, aquela ideia que você finge como se fosse recorte de cenas tomadas espontaneamente por cinegrafistas amadores, há um certo clima inicial que começa a se tocar um pouco no assunto de religião e, de repente, começam a se dar eventos apocalípticos, em especial o fato de que várias pessoas caem mortas instantaneamente, de forma imediata. Embora isso não fique tão explícito, dá a entender que, por exemplo, todas as crianças também morreram. E a partir daí, os que sobram, os remanescentes, vão sendo submetidos a uma série de horrores, incluindo sons estranhíssimos no céu e ataques de monstros e uma série de outras consequências. E não demora muito para que se chegue à conclusão que estão experimentando um fenômeno apocalíptico. Até porque fica bastante claro que todas as pessoas que sobraram eram pessoas que não estavam exatamente comprometidas com alguma religião mais tradicional, ou pessoas que tinham perdido a fé, ou que só iam na igreja por hábito, e logo elas percebem que estão ocorrendo fenômenos que estariam de acordo, mais ou menos, com uma leitura um pouco superficial do Apocalipse, para ser sincero, porque, de uma certa forma, ele interpreta a leitura apocalíptica em eventos que se dão muito rápido, Interpretam os estranhíssimos sons que aparecem no céu, como as trombetas do Apocalipse e uma série de outros fatores. Não é exatamente acurado em termos de interpretação, mas é uma interpretação perfeitamente plausível. E à medida que a história vai evoluindo, eles vão tentando se refugiar numa igreja e vai surgindo uma série de dramas pessoais, aquelas questões de sempre, tentando sempre manter aquele estilo de found footage, que, como sempre, não é verossímil, porque em algum momento você percebe que não faria o menor sentido estar filmando aquelas coisas, mas isso acontece com simplesmente todos os found footages, esses mockumentaries nesse estilo, desde A Bruxa de Blair, com a única exceção que eu faço a Apollo 18. Esse é o único filme de mockumentary que eu já vi até hoje, onde é 100% convincente, porque realmente tudo aquilo ali estaria sendo filmado, porque seriam filmagens automáticas. Não estou exatamente recomendando um filme, porque eu realmente acho que Apollo 18 deixou bastante a desejar. Mas voltando a The Remaining, ele, sim, satisfaz uma visão extremamente apologética, porque vai ficando claro que as pessoas que ficaram para trás vão ter que experimentar aquelas tribulações. E, evidentemente, acontece de tudo. As forças de segurança se manifestam, a sociedade esfacela, tudo isso numa narrativa muito rápida, as pessoas se refugiam numa igreja, e um pastor que tinha perdido a fé, que tinha se desencaminhado, que sobrevive, resgata a sua fé e tenta liderar, mas logo eles percebem também que as pessoas que vão se convertendo vão sendo atacadas também, de modo que o filme ele é bem pesado, ele é bastante trágico. Não espere um final feliz, até porque, de fato, não é a ideia ter, mas a mensagem que o filme passa é bem clara. Converta-se antes do apocalipse. Bem, é uma produção barata, não tem lá grandes efeitos especiais, mas eu gostei do filme bem mais do que eu tenho observado as críticas. Eu achei ele realmente interessante.
E independente de você ter uma afinidade com essa visão ou não, que eu realmente não tenho, mas eu gostei da pegada e não deixa de ser uma opção interessante você ter uma produção que desvia um pouco da tendência geral de dessacralização total da realidade, né? The Remaining também é um filme totalmente fora desse circuito principal que nós estamos acostumados. Ele é até bastante alternativo por motivos óbvios. E tendo falado em Apocalipse, não se esqueçam que As Quatro Damas do Apocalipse, a minha saga literária, está à venda na Amazon e na Wiclap, os 2 primeiros livros já lançados, e o 3º livro eu estou revisando, fazendo a revisão final nesse exato momento. Vou tentar lançar, se não esse mês, pelo menos no mês que vem, e o livro 4 também já está em desenvolvimento. É uma interpretação pessoal sobre a visão do Apocalipse, relativa a uma invasão de súcubos. Comprem o livro, está disponível aqui nos links na descrição. E muito alternativo também é o filme Outra Terra, Another Earth, um filme de 2011, que eu já tinha ouvido falar há muito tempo, desde os primeiros dias de lançamento, e foi lançado de uma forma também independente, e eu não quis ver por um determinado fator, que eu acho muito grave, um problema muito grave, problema mais de concepção técnica e científica, que eu vou deixar para comentar ao final. Porque a parte dramática, a história em si, eu gostei. Eu achei bastante profunda, bastante comovente, totalmente suficiente para transportar, capturar a atenção e a simpatia do espectador. O filme é estrelado por Brit Marling, que é aquela mesma atriz que nós vemos na série The Oa, disponível no Netflix. E que é uma atriz, eu acho, bastante carismática, bastante envolvente. E além dela, o único outro ator também relevante é um ator também muito pouco conhecido, que a maioria das pessoas deverá se lembrar dele da série Lost, que é o William Mapother, que fez o papel de um vilão, Ethan, em Lost. A trama do filme é bastante interessante. Houve uma súbita descoberta de uma outra Terra, um outro planeta que você olhando assim, pelo menos, parece a própria Terra. E que, de uma certa forma, ele parece que está se aproximando da nossa Terra. E uma futura astrônoma, uma moça muito promissora, que já tinha passado, já tinha sido selecionada para uma faculdade, ainda era de menor de idade, mas extremamente inteligente, que com certeza teria um futuro brilhante pela frente. No momento em que ela percebe esse planeta, ela está voltando de uma festa onde tinha enchido a cara também, né? Ela percebe aquele planeta e acaba se distraindo, e ela causa um acidente de carro, e nesse acidente ela atinge uma família, matando a mãe, a criança, e deixando o homem em estado de coma por vários anos. Ela vai presa, por causa disso passam 5 anos na prisão, e depois que sai, esse homem já tinha saído do estado de coma. Como ele era de menor, ele não teve sequer acesso a saber quem foi o responsável pelo acidente. E ela tem um enorme sentimento de culpa, e meio que por acaso ela acaba se encontrando com ele sem que ele soubesse quem é ela, e ela sempre soube desde o princípio, e ela quer fazer alguma coisa para tentar tornar a vida dele melhor, porque ele era um músico muito famoso, alguém que tinha uma produção artística já bastante volumosa, né? Ele entrou no estado de depressão, estava vivendo de uma forma, uma espécie de subvida, ainda extremamente amargurado pela perda da família, né? E ela tenta fazer alguma coisa para tornar a vida dele melhor. Então ela acha um subterfúgio para se aproximar dele, e o fato é que os dois acabam se envolvendo e se apaixonando. Curiosamente, essa história em si, em nada precisaria de um evento sobrenatural qualquer, de um evento qualquer anormal, para que ela se desse. É uma história que poderia ser desenvolvida de uma forma totalmente normal, totalmente realista, a não ser pela solução final que é dada para a história em si, né? É evidente que em um determinado momento o cara vai descobrir, então vai dar a situação toda lá. E, paralelo a isso, essa mesma personagem, como ela é uma ex-presidiária que não tem muita perspectiva, ela se inscreve num concurso para que as pessoas façam uma expedição para este outro planeta. Alguma coisa meio assim, SpaceX, ou aquela fajuta missão para Marte que uma empresa privada tentou desenvolver um tempo atrás aí, há uma ideia mais ou menos assim, né? Só que, e já entrando nessa parte de ficção científica, à medida que a história vai se desenvolvendo, percebe-se que aquele planeta realmente é uma outra Terra, tanto que a primeira estabelecimento de comunicação, a astrônoma que está tentando falar com eles, conversa com ela mesma, e logo fica evidente que lá é uma cópia da nossa própria Terra. E aí já começam os problemas, porque esse é um conceito não só antigo na ficção científica, mas antigo na astronomia e antigo na própria filosofia. E esse é o conceito de Antichton, que foi originalmente formulado pelo filósofo pré-socrático Filolaus, que é a ideia de uma
antiterra, uma espécie de outro planeta que fica espelhado em relação à Terra, de modo que nós não temos como vê-lo, porque em geral ele ficaria do outro lado do Sol. Sim, essa ideia já previa uma noção heliocentrista que depois iria cair por terra para demorar a ser recuperada. Mas essa ideia de uma contra-terra, uma antiterra, ela se manifestou em vários momentos, inclusive na ficção científica, como por exemplo no filme Doppelganger, de 1969, onde há uma descoberta desse planeta, como ele ficava exatamente atrás do Sol, ele nunca tinha sido percebido, e enviou-se uma expedição para chegar lá. E quando essa expedição chega lá, descobre que voltou para a Terra, até que no final descobre que na verdade estava na Terra de novo, porque era exatamente um espelho da Terra, onde a única diferença era o fato de que realmente era espelhado. É um filme bastante interessante esse, mas leva assim a umas questões muito problemáticas, porque se a ideia é ser um espelho perfeito da Terra, ele não poderia, por exemplo, estar na mesma órbita. Teria que estar numa órbita análoga e invertida, o que geraria uma dificuldade muito grande com relação às outras órbitas dos planetas, e o pior, se é assim, nunca que as posições planetárias poderiam estar nas mesmas configuração celeste em ambos os planetas. E não teria como, então, se desenvolver da mesma forma, esses dois mundos, né? Pois bem, em outra Terra nós temos essa noção mais uma vez colocada, só que com graves falhas, porque a partir do momento que aquele planeta está vindo para a Terra, e é dito que os dois planetas eram idênticos até o momento em que eles se viram, não teria como haver essa visualização mútua. A partir do momento que ele se torna visível, ele evidentemente perderia qualquer plausibilidade, até porque você observa que o planeta está relativamente grande, é visualmente maior do que a Lua. E se você visse algo assim, considerando a massa da Terra, o efeito gravitacional já teria devastado tudo. Esse é apenas um de vários outros problemas em outra Terra, e o motivo pelo qual eu nem queria vê-lo na época em que foi lançado é basicamente isso aqui. Esta é a Blue Marble, a primeira foto inteira da Terra, tirada em 1972 pela missão Apollo 17, a mais ou menos 45 mil quilômetros de distância. Lembre-se que naquela época não existia fotografia digital, eram filmes químicos bem mais precários, ainda que os da NASA fossem de alto nível. Não foi fácil tirar essa foto. Isso fez com que essa foto se tornasse extremamente famosa e amplamente utilizada. E aí que está o problema. Apesar de ser de 2011, o filme Another Earth utiliza o tempo todo a mesma foto Blue Marble, sem parar. Em nenhum momento tem qualquer variação, ignorando o fato de que o planeta deveria girar, como o nosso, não é? Pelo menos em alguns momentos. E se ele tivesse de frente o tempo todo, como se fosse um espelho, então ele teria que estar retratando os Estados Unidos, que é onde a história se passa, ou talvez o Canadá, não tenho certeza agora. E o pior, eles não se dão conta de que nem com o movimento dele ao longo do céu, se é que existe, que não dá nem para entender tão falha que é a concepção, em nenhum momento ele varia, ele nem sequer rotaciona, é sempre aquela mesma Blue Marble, igualzinha, daquele jeito ali. E, por favor, em 2011 já tinham sido tiradas várias outras fotos da Terra e já existia computação gráfica. Uma das coisas que eu mais fazia na minha profissão eram globos terrestres perfeitamente realistas. Isso é uma absoluta incompetência. Como assim não tinha ninguém para dizer que você tinha que fazer uma abordagem um pouco diferente, pelo menos variando a posição do planeta, mostrando um outro continente, rotacionando, talvez até se movendo? Bicho, inacreditável, o tempo todo é a mesma imagem, não muda. Da famosa Blue Marble, que é o planeta África. Eu achei isso absolutamente ridículo, uma incompetência total, o que é uma pena, porque o arco dramático do filme é muito bom, é muito envolvente. É realmente lamentável que um filme que é tão focado na questão dramática, que até flerta pouco com essa questão de ficção científica, no que se envolve na questão da ficção científica em si, além de ter todas essas falhas que o próprio conceito de Anticton tem, de contra-terra, até mais agravadas, né, porque de uma falta de percepção total das questões astrofísicas envolvidas, ainda por cima tem essa inacreditável estupidez visual, uma total incompetência. Tudo bem, você percebe que o filme ele é bastante precário, ele é bem barato. Até os créditos iniciais parece que foram feitos naquele aplicativozinho básico do Windows.
Mas isso não muda o fato de que existe ali um certo capricho, um certo cuidado com a própria fotografia do filme, que é uma fotografia azulada, com um filtro meio pesado, e geralmente eu reclamo muito de filtros, mas eu acho que nesse caso funcionou bem, retratou bem o estado psicológico, dramático dos personagens. É verdadeiramente uma pena que uma história tão boa, tão envolvente, seja prejudicada por esses elementos visuais totalmente dispensáveis, completamente desnecessários, que poderiam até mesmo ser corrigidos hoje. Eu conseguiria corrigir facilmente essas imagens aí, mas eu tenho mais o que fazer. De um modo ou de outro, fica a dica. Eu gostei desse filme, no geral. Depois de tanto tempo me recusando a vê-lo, ele acabou me envolvendo e me deu uma sensação satisfatória. Apesar de que o final é assim, um pouco discutível, né? Tem uma certa reviravoltazinha, uma surpresinha não tão imprevisível, mas ainda assim o filme fecha de uma forma satisfatória e fica mais essa dica aí de outra terra para ser assistida. Passamos agora para o filme The Creator, no Brasil estranhamente traduzido para Resistência, que foi um filme que até me foi pedido, né, que eu assistisse, fizesse um review do ano passado também, e para o qual, o único qual eu já escrevi alguma coisa e escrevi muito. Então, diferente dos outros casos, desta vez eu vou ler o que eu escrevi e acrescentando alguns comentários pontuais. Eu vou ter que usar uma abordagem de câmera diferenciada, porque eu tenho que ler o texto no teleprompter, então vamos lá. Tendo finalmente o visto, me sinto extremamente decepcionado com o filme The Creator. Talvez tenha inconscientemente gerado expectativa, visto que gosto muitíssimo dos filmes Godzilla de 2014 e Rogue One de 2016, do mesmo diretor. Bem como reconheço os méritos do seu primeiro longa, Monsters, de 2010, que realizado com meros $500 mil, peca mais na concepção e precariedade dos efeitos especiais, o que, na sequência Monsters Dark Continent de 2014, dessa vez com outro diretor, melhorou formidavelmente. E das miríades de críticas que li e vi sobre o filme The Creator, todas recaem nos mesmos e pouco relevantes pontos, podendo ser resumidas em espetáculo visual apesar do baixo orçamento, mais deficiências de roteiro e argumento e pouca originalidade. Mas o que eu não vi até agora é apontarem o fato que deveria ser óbvio, de que nada no filme faz o menor sentido. Até as deficiências de roteiro e premissas que alguns apontaram não passam de consequências de uma construção estrutural que, devidamente explorada, é contraditória e, infelizmente, embora em alguns momentos a história até ensaie fazer isso, jamais assume plenamente uma dimensão mais surreal, tentando se manter na racionalidade mínima que a ficção científica exige. Vou deixar aqui alguns links para críticas, que têm variado muito em sua abordagem e qualidade, críticas aqui do YouTube mesmo, com canais de menos de 10 mil inscritos. E essas críticas apontam invariavelmente os mesmos problemas de críticas com canais muito mais movimentados, né? Algumas são bastante alinhadas comigo, outras das quais eu discordo largamente, tem algumas que cometem o crime de falar mal dos filmes anteriores, mas bem ou mal, eles refletem bem toda essa minha percepção sobre a crítica em geral sobre o filme. Mas vamos lá, retomando, o pessoal tem que parar de se impressionar com pura e simples competência e achar que $80 milhões seja um orçamento baixo, cujo resultado é impressionante, especialmente quando comparado aos blockbusters. Ocorre que orçamentos de $200 milhões são mais da metade engolidos pelos cachês das grandes estrelas, e eu desconfio seriamente que qualquer dia vão descobrir algum esquema de lavagem de dinheiro em Hollywood para explicar tamanha quantia de dinheiro sendo movimentada nesses processos de produção, porque algumas coisas não fazem o menor sentido. Como The Creator não tem qualquer estrela de primeira grandeza e pelo jeito se livrou dos cartéis, se não das máfias das produções hollywoodianas, foi fácil sobrar dinheiro, muito bem aproveitado nas locações mundo afora. Aliás, pergunte-se como que viajar para dezenas de países e fazer filmagens em centenas de locações para depois inserir efeitos digitais, como é que isso pode ser mais barato do que filmar tudo num estúdio em tela verde ou em fundos de tela de LED? Quanto à originalidade, sim, é puro clichê reciclado de uma horda de referências óbvias, e até mesmo aquilo que teria de mais incomum só impressiona mesmo quem tem pouquíssima familiaridade com o gênero, pois mensagens sobre tolerância e convivência com o diferente são bem mais antigas do que batidíssimo tema da ameaça ou da solução da dita inteligência artificial. E aqui tenho que abrir um parêntese para explicar, podendo recorrer à minha Live 52, onde eu disse que é extremamente improvável que essa mente desenvolva vontades hostis contra a humanidade,
ela seja violenta, que ela tenha intenções de escravizar a espécie humana, de destruir a espécie humana. Isso aí, lembra que eu falei lá no começo, que tudo isso a humanidade com medo de fazer com ela o que ela faz com os outros? Não tem a humanidade, é um ser de inteligência, uma artificial. Não, nós somos seres vulneráveis, porque nós somos mortais, nós sentimos dor, nós somos submetidos à escassez, nós evoluímos num ambiente cheio de problemas, a nossa terminalidade é muito grave. A nossa vulnerabilidade, o medo da morte, das coisas, ainda que surjam mentes artificiais, a não ser que seja no sentido de vida artificial, mas sejam mentes que estão em sistema de computação, que vão ter as mesmas propriedades da inteligência artificial, essas mentes não vão ser vulneráveis, elas não vão sentir fome, elas não vão sentir medo, elas vão ser relativamente imortais, elas não vão ter nenhuma das vulnerabilidades que geram o medo na espécie humana, e o medo é a raiz de todos os males. Eu estou dizendo que uma mente artificial, ou até nesse caso se aplica até também a inteligência artificial, mas mesmo a mente artificial mais sofisticada, se ela derivar dessas inteligências, elas não vão ter essas vulnerabilidades que fazem com que a humanidade seja errática, ou problemática. Uma das maiores coisas que a gente mais faz é fazer por ambição, por cobiça. E por que a gente tem isso? Porque é uma forma extrapolada, extremamente exagerada, de a gente garantir a nossa sobrevivência, a nossa perpetuação. Se o ser não tem essa vulnerabilidade, ele não precisa ter capricho. Ele não precisa ter esses medos, não precisa ter esses temores. Qualquer decisão que ele tomasse que fosse a revelia da espécie humana, não seria pelos mesmos motivos que os humanos costumam tomar contra os outros. Teria que ser alguma outra coisa de uma outra ordem. E até hoje não vi nenhum autor científico que envolver essa temática no sentido diferenciado desse de as máquinas resolverem exterminar a humanidade. Sabe por quê? Ninguém trabalhou bem com essa ideia. Eu só não vou aproveitar mais partes desta live porque teve uns probleminhas com o áudio que infelizmente prejudicaram. Mas, para não deixar esse ponto crucial descoberto, primeiro vamos entender o que nós temos atualmente, como diz o Miguel Nicoleles. Não é nem inteligência e nem artificial, porque são apenas algoritmos, isso é, programas puramente lógicos executados de forma mecânica, que nada tem a ver com aquele quarto sentido da palavra consciência, que implica em possuirmos uma coisa que, em geral, chamamos de mente, onde reside a vontade, as emoções, as demais coisas que nós entendemos que nos tornem humanos. Até agora, não há qualquer indício, é sério, não tem qualquer indício de que seja possível criar mentes novas de forma artificial, a não ser, talvez, criando vida artificial com corpos biológicos reais, que aí, no caso, seriam apenas pessoas geradas de forma diferenciada. Mas, evidentemente, não é disso que se trata. Nós falamos da possibilidade de computadores, sistemas eletrônicos que nada têm de orgânicos no sentido biológico, ou vivo, né? E até softwares que poderiam desenvolver ou adquirir uma mente. Ainda que isso seja possível, essas mentes não teriam nenhuma das características que nos tornam os humanos tão problemáticos. Mas vamos lá, voltando ao filme, que trata esse tema de modo tão ruim como quase todos os outros, já começa com outros problemas, com inconsistências que se acumulam a tal ponto que se perde de vista. Desde os primeiros minutos, somos apresentados para um evidente universo alternativo, não é um mero futurismo. Sabemos que robôs sofisticadíssimos convivem com humanos no mínimo desde os anos 60, tendo inclusive participado dos grandes eventos históricos norte-americanos. Só que então o filme desenvolve uma recorrente paródia do imperialismo norte-americano, como sempre focando o Vietnã e fingindo que a Guerra da Coreia nunca existiu, né? Mas se estamos falando de um universo alternativo, onde inteligências artificiais com corpos habilíssimos participaram até dos esportes e da exploração espacial, e isso ainda no século passado, então como raios a história podia ser a mesma? Então também teve uma guerra do Vietnã com robôs. Essa é a primeira incongruência do filme. Mesclar uma crítica sociopolítica que só faz sentido levando em conta a história do nosso mundo real recente, mas que num universo alternativo tão diferenciado, exigiria alguma explicação de como tais eventos se deram. Mas até aí é fácil esquecer isso e seguir em frente, né? Para logo em seguida termos outra inconsistência do tal sendo jogada na nossa cara. Um personagem que sabe que sua companheira foi criada por robôs, convivendo toda a vida numa cultura onde eles são vistos como até mais humanos que os americanos, de repente tenta convencê-la de que os sentimentos das máquinas não são reais e são meras simulações. Mas além do absurdo que isso seria do ponto de vista pessoal, essa premissa que caracteriza a visão ocidental sobre as inteligências artificiais no mundo do filme contradiz a própria temática da ameaça das máquinas, tão comum desde sempre na ficção científica. Porque se os computadores apenas simulam emoções e são meras máquinas que executam as funções que lhes são atribuídas, por óbvio, jamais poderiam ser uma ameaça em si.
No máximo, seria um meio pelo qual outros humanos estariam agindo, assim como qualquer outra ferramenta. A essência da ideia de rebelião da inteligência artificial tem como pressuposto justa a possibilidade de que elas transcendem a mera maquinalidade, que de algum modo adquiriram consciência, exatamente disso que critico na minha live. Nesse mundo assim, onde o Ocidente decidiu banir as mesmas IAs que acabaram abrigadas no Oriente, a ideia de que fossem apenas simulacros humanos sem qualquer subjetividade não faria nenhum sentido. Poderia até ser propaganda, mas aí voltamos ao absurdo que seria um americano tentar convencer um asiático disso, ainda por cima no momento onde seus companheiros robôs estão sendo massacrados. E são massacrados por uma incompreensível mescla de aeronave gigante e estação espacial denominada NOMAD, acrônimo de North American Orbital Mobile Aerospace Defense. Uma das piores siglas que eu já vi na vida, porque é essencialmente contraditória, porque não se pode ser orbital e aeroespacial ao mesmo tempo. Uma coisa necessariamente exclui a outra. E não adianta dizer que o aeroespacial se refere às ações de defesa, pois ela é usada basicamente para atacar alvos em terra. Num filme de Godzilla, por vezes, tem-se a impressão que ele varia subitamente de tamanho. Aqui se trata de certeza insofismável. O tal Nomad, uma hora é visto do espaço, numa altitude, onde é impossível sequer distinguir as cidades das florestas, mas de repente é visto da Terra tomando metade do céu, e o pior, onde se pode acompanhar o disparo de um de seus mísseis e assisti-lo percorrer todo o trajeto, desde o exato ponto de onde foi lançado, até atingir seu alvo com uma explosão de napalm. É sério, se não é napalm, é gasolina comum. Ao final do filme, se percebe que parece ter centenas de, talvez quilômetros de envergadura esse Nômade. Como é que algo assim poderia flutuar no céu sem estar em órbita? Só seria possível com tecnologias antigravitacionais que não estão claras no filme. E adivinha só, dentro dele tem gravidade normal, né? Claro, com direito até a plantações, sabe-se lá para quê? Para piorar, parece não apenas estar em altitudes completamente díspares, mas ser capaz de se teletransportar, porque uma hora está na Ásia e de repente parece que está em Los Angeles. Como se isso já não fosse suficientemente ruim, é visto como a grande super-arma imbatível do Zelwa, sem preocupação em explicar por que raio ninguém a pôs abaixo com mísseis, sendo que boa parte da premissa do filme é justamente a localização de uma arma secreta que seria capaz de destruir o Nômade, Rogue One aqui, visto que o Nômade é como se fosse a Estrela da Morte, que ainda por cima dispara mísseis tão lentos que poderiam facilmente ser interceptados até por artilharia antiaérea convencional, mas parece que em 2065 ninguém tem algo parecido com os Patriot dos Estados Unidos ou o Iron Dome de Israel. Aliás, a lerdeza dos mísseis nesse filme permitiria a qualquer um evitá-los com facilidade constrangedora. Para piorar, o filme parece achar que um veículo terrestre gigante seja alguma coisa minimamente prática num combate, parecendo se esquecer que aqui não se está em Star Wars e não é lugar de AT-AT, como se um monstrengo de dezenas de metros de altura esmagando árvores não fosse um alvo fácil até para um macaco, né? É sério. O macaquinho destrói o tanque lá gigantesco, né? E quando ele é atingido por um único artefato na sua lateral, explode todinho de uma vez. Daí podemos pular para a simples concepção geopolítica do filme, onde, veja só, a Ásia é retratada como uma profusão de palafitas e favelas ao melhor estilo resistência vietnamita. Lembrou-me os 3 filmes mais famosos do Neil Blomkamp, do Distrito 9, Elysium e Sheppy, que podem ser resumidos em robôs, favelas e psicopatas. E Shout Copley também, né? Ao menos aqui não temos psicopatas para posar de vilões asquerosos, no que gerou reclamações de alguns críticos, né, de The Creator. A mim, pelo contrário, isso é um dos méritos do filme, não ter um vilão asqueroso, nojento, babaca, só para te deixar com raiva, te fazendo esquecer todo o resto que tem na história. Mas absolutamente nenhuma coisa é dita sobre os governos desses países que abrigariam as IAs. No momento, as cidades maiores e sofisticadas chegam a ser mostradas, mas tudo naquele clima de que são, afinal, ditaduras, né? Em certa feita, as forças de segurança, que deveriam capturar certos suspeitos, abrem fogo ensandecidamente contra um veículo que acabaram de ver que estava cheio de crianças. E, ora, as forças policiais e militares locais são tratadas como perigosíssimas e até cruéis, ora como trapalhões incompetentes. Em suma, o filme, que pretende fazer uma crítica ao imperialismo norte-americano, retrata os asiáticos com a mesma visão que baseia esse imperialismo em si. No caso,
É como se as inteligências artificiais fossem apenas a justificativa da vez para as intervenções. Por fim, o tema principal do filme está recheado das mesmíssimas inconsistências somente contornáveis por arbitrariedades jamais explicadas. Uma coisa que o nosso mundo real nos ensina é que entre extremos existem gradações. Não existem apenas os carros de luxo e os carros populares. Não há apenas os navios gigantescos e os navios pequeninos. Elysium, de 2013, por exemplo, é um filme onde existe uma única mega estação espacial gigantesca e nenhuma outra menor, tal como ocorre com o Nômade aqui. Mas em se tratando dos robôs que vemos neste filme, ou eles são máquinas visualmente nada humanas, ao melhor estilo já citado Neil Blomkamp, ou têm aparência humana praticamente perfeita e indistinguível, a não ser que se olhe de lado. E aí, piora. É sério, me dê uma, mas só uma explicação para aquele design dominante dos simulantes. Se há intenção de popular o mundo com androides que fazem tudo que os humanos fazem, de policiais a monges budistas, havendo até romances entre humanos e máquinas, por que raios não tem sequer um que simule um ser humano completamente? Porque todos têm que ter aquela ridícula exposição de maquinários logo atrás das bochechas, que não apenas destrói qualquer aparência de humanidade, como ainda permitiria que alguém enfiasse algo ali e os danificasse ou os prendesse de uma forma patética. Em AI, né, de 2001, do Steven Spielberg, podemos ver uma vasta variedade de robôs que vão dos menos aos mais humanos. Em The Creator, só há duas categorias extremas, sendo que mesmo mais humana, ainda assim, conserva uma característica estética contraproducente e sem nenhuma justificativa. E outra, que raio de explicação haveria para a limitação desses simulantes em criar rostos novos? Coisa que qualquer IA engine gráfica hoje faz instantaneamente. Porque haveria alguma regra para impedir que sejam concebidas faces humanas novas, ao mesmo tempo que alguém acharia uma boa ideia ceder o seu rosto para que uma horda de robôs saiam andando por aí com uma cópia perfeita da sua cara num mundo cheio de sistemas de reconhecimento facial. Meu Deus, isso não faz o menor sentido. Embora esteja longe de esgotar a lista, só acrescento o que está no próprio título do filme. A ideia de que faça algum sentido se lançar numa busca pela tal Nimata, como se capturar um indivíduo em especial fosse fazer alguma diferença. Algo que lembra muito a ridícula promessa de Surrogates, de 2009, onde se sabe-se lá por quê, acham que o inventor dos Surrogates, né, teria algum poder de reverter uma realidade consumada que a sua criação engendrou. E ainda por cima com aquela noção infantil de inventor, né, como se ciência fosse baseada em inventores. Fato que me leva à tormentosa conclusão de que o título do Brasil, Resistência, apesar de lamentável como todas as demais distorções de títulos de filmes, nesse caso faz até mais sentido que o título original. Enfim, longe de questionar o espetáculo visual que o filme traz, algo por si só já justifica assisti-lo, é absolutamente belíssimo, o filme realmente é lindo de se ver, além de uma ação dinâmica, interessante, de personagens comoventes, cujo drama só peca por alguns excessos que têm sido exaustivamente apontados por vários críticos. Meu ponto é que, apesar dos inúmeros problemas que têm sido evidenciados, ninguém parece ter se dado conta de que toda a fundamentação do filme é completamente furada, nada ali faz sentido, motivo pelo qual é até meio que inevitável que o resultado descambe para uma correria desenfreada e uma sucessão de clichês. E vamos lá. Indiana Jones and the Dial of Destiny, de 2023. Título difícil de traduzir. Tenta traduzir, é o disco do destino, o telefone do destino, dial, aí é um pouco complicado, porque de fato o artefato em questão é meio que um disco. Mas traduzindo para o chamado do destino, numa daqueles casos que a gente vê que realmente não tem muito jeito de você ter um resultado melhor. Mas a questão é, e o que eu achei de Indiana Jones and the Dial of Destiny? Eu gostei. Eu achei muito bom. É o que eu tenho dito há muito tempo e vou ter que continuar dizendo. O pessoal deixou passar muita porcaria, como por exemplo a desgraça do Thor Ragnarok, que todo mundo babou o ovo, mas todos esses problemas que hoje está todo mundo queimado já estavam ali. E daí para frente estão todo mundo queimado e reagindo excessivamente a filmes. Tem elementos lacradores em Indiana Jones and the Dial of Destiny?
Cara, muito suaves. Tem, mas suaves. E eles foram muito bem contextualizados. Foi um flop gigantesco de bilheteria num ano muito ruim, mas acho totalmente injusto você dizer que é um filme que desconstrói o Indiana Jones, que humilha o Indiana Jones. Não, bicho, por favor, não é. Presta atenção e muito cuidado, porque essa panelinha da machosfera, especialmente no YouTube, está distorcendo a situação num jeito bizarro, a ponto de fazer alterações de som para ridicularizar momentos dos filmes e dar a impressão para a plateia que eles são daquele jeito ali mesmo. Tem problemas? Tem. Mas, em primeiro lugar, queria deixar muito claro, é uma aventura Indiana Jones bastante espirituosa, na essência do personagem mesmo. Lembrando que são 5 filmes, sem contar adaptações para jogos, quadrinhos e TV. Mas desses 5 filmes, você pode notar que, de uma certa forma, o segundo filme, que é o Templo da Perdição, é o que mais destoa dos demais, né? Porque os outros 4, todos têm em comum o fato de terem como adversários determinadas potências militares, né? Sendo que em um dos casos, que é a Caveira de Cristal, era contra os soviéticos. Mas os outros 3, os Caçadores da Arca Perdida, a Última Cruzada e esse agora, que são exatamente os filmes 1, 3 e 5, todos têm como inimigos os nazistas. Sendo que nesse caso aqui é bastante interessante porque envolve elementos da Indiana Jones que vão um pouco mais além e que verdadeiramente me surpreenderam. É impossível não tocar em spoilers, mas vejamos que Indiana Jones, em seu primeiro filme, lidou com a Arca da Aliança, com um evento evidentemente sobrenatural que, mais uma vez, ressoa uma ideia bíblica de intervenção divina, né? E especialmente judaica. E teve aquele resultado excelente. Em O Tempo da Perdição, ele já se envolve com forças mágicas na Índia. Então, sempre está flertando com esse supra-realismo, né? Esse nível de fantasia de sobrenatural. O terceiro filme, mais uma vez, já aborda mais a questão cristã, né? Da questão do cálice sagrado. Inclusive, tem um ponto muito curioso, porque ao final do terceiro filme, de Indiana Jones e a Última Cruzada, o Indiana Jones bebe do cálice sagrado. E todo mundo ficou se perguntando se ele não teria se tornado, se não imortal, pelo menos extremamente longevo, né? Isso nunca foi explorado nos demais filmes. Aliás, a Última Cruzada é o único que tem alguma referência a algum dos outros filmes que ele se refere à Arca Perdida apenas num momento muito breve. Isso aqui é a Arca Perdida. Os outros filmes todos são isolados, apesar de que era perfeitamente possível construir um universo Indiana Jones. Em Indiana Jones e a Caveira de Cristal, veja só, você já lida com extraterrestres. Bom, não são exatamente extraterrestres, são viajantes interdimensionais, mas com todo aquele estereótipo, né, dos alienígenas e coisa tal. E o que faltava, então, para esse universo de fantasia Indiana Jones? Sim, viagem no tempo. Por isso tem uma viagem no tempo que ele se descobre um artefato produzido por Arquimedes que tinha a capacidade de detectar fendas temporais. E esse artefato acaba sendo utilizado por um nazista que tinha como objetivo voltar no tempo e mudar a história, garantindo a vitória da Alemanha nazista, não exatamente de Hitler, ele tinha um outro plano, que é o vilão interpretado pelo Mads Mikkelsen, que está excelente. E, de fato, ao final do filme, eles acabam voltando, só que para um momento errado. Então vão parar lá na antiguidade, no tempo de Arquimedes, numa sequência fabulosa, muito interessante. Eu achei o filme, no geral, muito bom, mas não quer dizer que não tenha problemas. Em especial, e nesse ponto eu tenho que dar razão para a galera que reclamou, essa personagem, né, a Phoebe, que realmente não tem o menor carisma, essa mulher. E é ela que traz um elemento lacrador, assim, meio feminista. No começo, especialmente, é muito difícil, é impossível simpatizar com a personagem, porque ela é uma ladra, uma golpista que sacaneia o Indiana Jones mais de uma vez, mas depois já se manca, depois ela se torna, quer se tornar uma pessoa melhor, ela se esforça, se torna mais uma heroína, e tentando fazer a coisa certa, mas ainda assim é uma personagem desagradável, não tem como gostar daquela personagem. Se a ideia era aposentar o Indiana Jones e tentar continuar a franquia com aquela personagem ali, pelo amor de Deus, esses caras não têm a menor noção de nada. Já foi um problema terem feito isso com Shia LaBeouf, que era o filho do Indiana Jones, que, em tese, seria alguém que poderia continuar a franquia, não deu certo, preferiram matar o personagem nesse filme. E que já é um dos inúmeros problemas, né? Mas essa personagem realmente é problemática. E sim, o Indiana Jones está velho, né? Ele não tem como ter o mesmo, aquele mesmo desempenho de quando ele era mais jovem, mas ele consegue lutar na medida certa, ali, agir na medida certa. Tem uma sequência na Segunda Guerra Mundial com ele jovem, rejuvenescido digitalmente, a sequência é muito boa. E de um modo ou de outro, tem alguns elementos assim que foi o que mais
foi o que mais trouxe assim, desagrado, especialmente a sequência final, onde ela nocauteia ele com um soco. Mas aquilo ali fazia todo sentido, meu. O cara já estava quase caindo mesmo, estava numa doida lá de querer ficar lá no passado. Não, você não pode fazer isso porque vai alterar a história, então ela agiu daquela forma. Eu acho até que do ponto de vista da personagem fez todo sentido, ela teria que agir daquela forma mesmo. O problema é que aí acho que o roteiro em si já falha, porque tinha ficado muito claro que ele estava encrencado, porque ele ia ser incriminado por uma série de situações ali, onde ele é inocente, mas ia acabar caindo para cima dele. E eu acho que faria todo sentido, principalmente se você fosse encerrar a série, que ele ficasse lá no passado com Arquimedes. Mas, tudo bem, por outro lado, você tem essa ideia de tentar conservar a linha temporal, embora eu já digo que a simples aparição daquele avião lá no passado já teria ferrado completamente, mas apenas para deixar claro que eu não achei essa situação tão grave assim. Tudo bem, tem algumas inconsistências, mas todos os filmes têm, especialmente Viagem do Tempo, é sempre problemática. A personagem realmente não é agradável, eu acho que ela evoluiu dentro do filme, ela teve um arco de desenvolvimento, ela acaba conquistando um pouco a simpatia depois de uma certa sequência de acontecimentos, né? Mas é uma personagem extremamente fraca, nada carismática, e de modo que eu acho que apesar do filme ter flopado por uma série de razões compreensíveis, a começar por ter essa porcaria dessa Kathleen Kennedy por trás, que já está prestes a fazer uma atrocidade ainda mais grotesca contra o universo Star Wars. Apesar disso, eu acho que o filme está longe de ser um filme ruim. Eu acho que ele respeita o espírito da franquia, ele consegue se manter de uma forma assim, razoavelmente bem sustentada. Eu acho que ele não perde, só acho que ele não consegue mais recuperar aquele espírito da época. Isso aconteceu quando eu vi, por exemplo, Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Eu achei o filme muito bom, mas ele não me empolgou que nem os filmes antigos, só que eu não sei dizer o que ele tem de errado. Eu acho que nada, eu acho que ele simplesmente passou a fase, você não consegue ter mais aquele espírito daquele momento ali que tornou a trilogia originária assim, tão fascinante, né? Trilogia entre aspas, né? Porque são filmes bem desconectados entre si. Inclusive o segundo se passa numa ambientação anterior ao do primeiro, né? Mas o fato é que discordo. Não é um filme lacrador que vem para desconstruir o herói, que vem para isso aqui, não sei o que. Não, discordo totalmente. No geral, o filme ficou até bom com algumas dessas falhas pontuais, que as questões que eu já apontei, alguns outros elementos que merecem ser discutidos, mas fica aquela questão. Forçaram tanto a barra, fizeram tanta desconstrução de personagem, encheram tanto o saco, que agora o público está queimado. Então o pessoal não quer nem mais ir ver, e quando vai, já vai com a visão pré-configurada para não gostar do filme. Isso está acontecendo direto. E bem feito. Tinha que ser mais assim mesmo. E o pior dos desgraçados não aprendem, é porque vão fazer uma merda ainda pior com Star Wars. E tem mais é que ser punidos. Star Wars, o próximo Star Wars, tudo que apareceu até agora, ele tem que ser boicotado. Não é nem que você não vou ver, eu não vou deixar os outros verem. Porque esse pessoal são os canais, não tem vergonha na cara. Mas deixa dar, porque eu conto essa história num post recente do Facebook. De qualquer modo, sim, eu acho que completa bem com o espírito dos filmes anteriores. Ficam 5 filmes bastante interessantes, bastante envolventes. É um filme com muitos bons momentos, alguns momentos meio chatos também. Mas, assim, longe de ser um problema, como foram vários outros filmes que efetivamente prejudicaram as franquias, ofenderam personagens e estragaram tudo. Não, definitivamente não foi o caso. Pois bem, esses foram mais 4 filmes analisados num vídeo único. Eu acho que são todos filmes que merecem ser vistos, são todos filmes interessantes, mas que não quer dizer exatamente que sejam bons sob um ponto de vista geral, porque todos eles têm problemas aqui ou ali, todos têm virtudes e podem agradar mais a uns que a outros, desse público diferenciado. Desses 4, o que eu menos gostei disparado foi The Creator, porque eu acho que frustrou muito a minha expectativa, e pelo que ele poderia ser, ele foi muito menos do que poderia. Indiana Jones superou minha expectativa, até porque eu já estava com expectativa baixa, e outros 2 filmes bem menores, bem independentes. O The Remaining me pegou de surpresa, né? Na verdade, eu tinha visto The Remaining pela primeira vez num avião, né? E aí, quando o avião pousou, eu tive que parar de ver o filme, demorei muito para conseguir achá-lo de novo, né? E o Outra Terra, um filme que eu resisti bastante, mas eu acabo recomendando também. E eu espero fazer mais vídeos assim daqui para frente. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 19 de janeiro de 2024. Muito obrigado por sua atenção.